Trunks, você é a última esperança. Se você perder a vida, não haverá mais guerreiros para defender este planeta. Dentro de alguns anos, provavelmente você será o último guerreiro capaz de derrotar esses androides. O que aconteceria se, em um caso hipotético, você nascesse em um mundo devastado, o qual foi arrasado até os alicerces por 2 robôs malignos ultrapoderosos? Onde realmente apenas você e seu irmão mais velho têm a capacidade que, olha, não há força para fazer isso, mas a possibilidade, embora quase impossível, de enfrentar esses terríveis ciborgues. Tudo isso graças às suas raízes alienígenas. Embora isso não seja algo positivo de forma alguma, pois em vocês dois recairia todo o peso de salvar os poucos e indefesos sobreviventes que restam. Tudo depende de vocês. Os robôs estão dando uma surra atrás da outra em vocês. E em uma ação desesperada, seu irmão consegue salvar sua pele a duras penas, mas é assassinado a sangue frio por esses monstros mecânicos. Quando você acorda após o incidente, com apenas 14 anos de idade, você se depara com seu irmão mais velho sem vida, de bruços sobre uma poça, sob a chuva intensa. E o pior é que todo o inferno estava apenas começando para você. Ah, sim, fique à vontade e deixe-me falar hoje sobre Trunks, o herói do futuro. Uma coisa curiosa acontece tanto com Mirai Gohan quanto com Mirai Trunks. E é que acredito que os fãs não têm consciência de até que ponto esses personagens estiveram ferrados. Sim, disse que eles passaram muitos anos lutando contra os androides, que o resto dos Guerreiros Z foram brutalmente aniquilados por eles, etc. Mas não se entra realmente para explicar como deve ter sido todo esse assunto. Para um jovem Gohan e um recém-nascido Trunks, os androides foram ativados quando Gohan tinha aproximadamente 10 anos e Trunks estava a caminho de nascer. Portanto, sim, embora Trunks não estivesse ciente de como todos os Guerreiros Z foram caindo um por um, Gohan estava. A primeira coisa que ele deve ter sentido foi uma impotência exagerada ao ver que seu pai, Goku, morria de uma doença. Nunca houve oportunidade para ele enfrentar os androides. Pode ser que se Goku estivesse presente, as coisas teriam sido diferentes. É algo que nunca saberemos com certeza. O fato é que enquanto Goku morria em sua cama, os Guerreiros Z eram aniquilados um a um pelos androides. Até que rapidamente apenas restaram Bulma, Gohan e um recém-nascido Trunks, os quais tiveram que se esconder do perigo. Gohan eventualmente conseguiria se transformar em Super Saiyajin? Certamente, após tudo o que viu, ele acabou conseguindo, mas posso presumir que decidiu não correr certos riscos. Gohan, apesar de sua tenra idade, já havia passado por muitos conflitos muito duros e isso o obrigou a amadurecer muito antes do tempo. Portanto, provavelmente ele não achou uma boa ideia arriscar sua vida impulsivamente, pois poderia ter deixado tanto Bulma quanto o pequeno Trunks sozinhos e à mercê dos androides. Portanto, Gohan assumiria um papel firme, sendo uma mistura de pai, mestre e irmão mais velho para Trunks. Apesar da personalidade forte e estoica que Gohan aparentava, ele não tinha medo de nada. Atitude que mantinha para que Trunks não desmoronasse, e também para se enganar um pouco. Por dentro, as coisas eram um pouco diferentes e isso podemos notar na vestimenta de Gohan. A razão pela qual ele se veste igual ao seu pai é porque sente que ele mesmo não é suficiente. Ele gostaria de ser como seu pai, porque com certeza Goku saberia como sair dessa situação. Gohan sempre esteve certo de que, se seu pai estivesse lá, ele venceria os androides de alguma maneira. Seu pai sim era um guerreiro, não como ele. Ao vestir aquele traje, ele se sentia um pouco mais como seu pai. Talvez se o imitasse, conseguiria se parecer um pouco mais com Goku. Gohan é alguém totalmente quebrado, destruído até os alicerces. A única razão pela qual ele se mantém de pé é por seu senso de justiça e porque ainda há pessoas em sua vida que valem a pena proteger. Há um momento duríssimo em que Gohan e Trunks estão sozinhos em um quarto, Trunks desaba e começa a chorar. Então ele pergunta a Gohan se é assim que a vida deve ser, apenas dor e sofrimento, se o mundo sempre será um maldito inferno. Isso deve ter sido como uma punhalada no coração de Gohan. Enquanto Gohan realmente sentiu, mesmo que por pouco tempo, o que era um mundo de paz. E a sensação de ter vencido o perigo algumas vezes. Trunks nunca experimentou isso desde que nasceu. Ele estava em um mundo pós-apocalíptico, onde 2 demônios reinavam livremente, e além disso, nasceu com a responsabilidade de ser um dos únicos 2 seres na face da Terra que ainda podem fazer algo contra os androides.
Se para Gohan tudo isso era um pesadelo sem fim, para Trunks era diretamente como estar no pior dos infernos, dia após dia. Trunks tem um espírito de luta inquebrantável, por isso ele implora a Gohan que o treine, que ele também deve lutar. Ele acha que Gohan está super protegendo-o em parte, mas quem pode julgar Gohan? Neste caso, Gohan treina Trunks para que ele se transforme em Super Saiyajin, a única maneira dele não ficar indefeso em combate. O ponto é que eles não conseguem, Trunks ainda está muito verde para alcançar a transformação, e por outro lado, os malditos ciborgues não param. Gohan deve ir detê-los, e Trunks insiste em acompanhá-lo ao que Gohan. Temendo o pior para seu irmãozinho adotivo, ele o nocauteia gentilmente com um pequeno golpe nas cervicais, colocando-o para dormir. Era mais do que óbvio que Gohan sentia que desta vez as coisas poderiam ficar piores do que o habitual. E se isso acontecesse, deixar o mundo sem esperança, sem a luz que Trunks representava, seria realmente o maior dos seus pecados. Gohan enfrenta os androides em um combate agonizante e solta um dos melhores discursos da história dos mangás e animes. Vendo que os poderes do meio Saiyajin estão crescendo gradualmente e que lutar contra ele já não é mais divertido, decidem levar a sério por uma vez, com o qual nosso herói é assassinado a sangue frio pelos demônios gêmeos. E apesar do quão horrível isso é, pelo menos a dor terminou. A agonia de Gohan acabou, finalmente ele pôde descansar um pouco, ele passou mais da metade da vida vivendo neste cenário, vendo impotente como os androides devastavam tudo o que ele amava. Como aniquilavam qualquer opção de viver no futuro a vida que ele sempre desejou. Sim, a maneira como Gohan nos deixou não é a maneira como um herói de seu calibre deveria partir. Mas pelo menos finalmente, nosso querido Gohan podia descansar um pouco, finalmente ele podia parar de sentir dor. É o mínimo que este herói de apenas 23 anos merecia. Boa noite, Gohan, do futuro você deu muito mais do que podia dar e espero que tenha encontrado paz no outro mundo. Mas embora para Gohan tudo tivesse terminado, para aquele que não tinha feito mais do que começar, tudo era Trunks. O jovem Trunks acorda e, assim que se levanta, percebe que não sente o Ki de Gohan. Ele voa para dentro da cidade e começa a procurar seu irmão como um louco, até que o encontra. Trunks se depara com a cena macabra, sua quase figura paterna e alguém que ele via como um pouco melhor que um super-herói. Está lá, sem vida, sujo, de bruços, em cima de uma poça, sob uma tempestade, como se fosse lixo. A maioria das mortes que vemos em Dragon Ball por parte dos mocinhos são sempre heróicas e bonitas. Goku contra Raditz, Piccolo contra Nappa, Vegeta contra Freezer são tristes também, mas essa de Gohan parece quase patética, como se Gohan fosse escória. Morreu totalmente sozinho e foi deixado lá, jogado como um brinquedo velho. Trunks abraçou o corpo sem vida de seu meio-irmão e começou a chorar. É desnecessário dizer que Gohan era tudo para Trunks. Além de sua mãe, ele nunca conheceu seu pai e Gohan também agiu como tal. Toda essa dor, amargura, desespero e, acima de tudo, raiva, fizeram com que o Guerreiro da Esperança finalmente se transformasse em Super Saiyajin. Passam-se cerca de 3 anos desde o incidente e podemos ver que Bulma está trabalhando em uma máquina do tempo. Trunks passou todo esse tempo aumentando seus poderes para fazer justiça por conta própria. Ele diz à mãe que não precisa se preocupar, pois ele mesmo acabará com os androides, então parte em busca deles, os encontra e os enfrenta. A raiva de Trunks é indescritível, ele afirma que finalmente vingará Gohan e ataca com tudo o que tem. Como esperado, os androides os superaram facilmente. Esses dois não apenas deram a Trunks a surra de sua vida, mas fizeram isso da maneira mais tétrica e horrível que já vi nesta franquia. Não parecia uma luta, mas uma caçada onde a presa era Trunks. Ainda assim, o jovem guerreiro não se rendia. Até o último suspiro tentou atacar os androides, acabando assim com a paciência deles. Os cyborgs terminaram atacando o Trunks. Graças aos cuidados de sua mãe, ele sobreviveu milagrosamente e se recuperou das graves feridas quando tudo parecia perdido. Sua mãe lhe dá no Chichikou a notícia de que a máquina do tempo finalmente está funcional. Então ainda há uma possibilidade, ainda há algo que pode ser feito. Ainda há esperança, palavra que ficaria impressa na própria máquina do tempo. E não há palavra que defina melhor Trunks do que a palavra esperança. Ou bem, talvez herói também seja outra definição perfeita para o guerreiro de cabelos azuis, Trunks. Ele deve voltar no tempo para impedir que Goku adoeça. Assim, acreditam que os eventos atuais mudarão, aspirando a um futuro melhor.
Bulma medica Goku e programa sua viagem no tempo para chegar pouco antes do Saiyajin aterrissar na Terra. Após a loucura em Namek, ele deseja muita sorte ao seu amado filho, e ele parte em uma viagem que ninguém sabe ao certo se será um sucesso ou um fracasso, mas que, sem dúvidas, é a última esperança da humanidade. Apenas um garoto e sua espada contra o próprio destino. Estamos no presente. Os Guerreiros Z enfrentam a ameaça de um Mecha Freezer remodelado. O temível tirano sobreviveu por pouco ao combate contra Goku. E agora não só estava de volta em plena forma, mas também teve um aumento de poder. Como se isso não fosse o suficiente, o condenado trouxe para a Terra nada mais nada menos que seu próprio pai e parte de seu exército. Os Guerreiros Z estavam aterrorizados neste momento e, com razão, Vegeta e Piccolo estavam longe de poder enfrentar os inimigos. E os outros guerreiros nem se fala. Eles ainda não sabiam que Goku estava a caminho, então as chances de vitória eram praticamente nulas. De repente, vários dos soldados de Freezer são despedaçados em pedaços minúsculos. Todos ficam estupefatos, enquanto do céu desce um jovem misterioso. Quase se poderia dizer que é um papu misterioso. Um rapaz de cabelo azul e vestimenta estranha parece ser o causador das mortes. Com espada em mãos, ele garante, sem hesitar, que planeja eliminar todos os invasores como um super-herói. Trunks chega no momento ideal, enviado por Bulma para quando Goku chegava à Terra. E isso coincidiu com a chegada de Freezer à Terra, com pouco intervalo entre os eventos. Então, Trunks decide agir. Uma das facetas mais reconhecíveis e características de Trunks, que fez com que ele ganhasse tanto amor do fandom, é a de ser eficaz. Ao contrário do resto dos Saiyajins ou híbridos desta raça, Trunks não estraga tudo. Trunks não se faz de mal contra os inimigos, sempre tenta acabar com eles da maneira mais eficaz e rápida possível. Inclusive, se faz atos de ego entre aspas, como dar a espada para King Cole, também faz por um motivo, neste caso como método de distração, fazendo o Cole acreditar que toda a sua força vem da espada. Deste modo, fazendo com que o monstro fique confiante e baixe a guarda, sendo extremamente fácil de matar por isso. Esta característica de Trunks é sublime, porque reflete perfeitamente a diferença de mundos em que os personagens vivem. Enquanto Goku, Vegeta e companhia sempre acabam ganhando, sempre terminam triunfando em situações complicadas, sempre tudo acaba saindo bem. Em contrapartida, outros simplesmente não têm tanta sorte. No mundo de Trunks não existe o combater, mas sim o sobreviver. Eles não entendem nada de orgulho, nem de ego, nem de objetivos vãos e egoístas. A única razão pela qual lutam é para ter um amanhã melhor, para deixar de acordar todos os dias dentro de um horrível inferno. Assim, as atitudes dos personagens diferem muito. Algo que é lógico, mas que às vezes não é tão fácil de implementar organicamente em uma obra de ficção. Neste caso, Toriyama conseguiu de uma maneira sublime, fazer você notar que Trunks não se parece em nada com os Guerreiros Z. É chocante, porque Trunks na verdade é um ótimo rapaz. Ele é alguém muito jovem, inexperiente, tímido, quase poderíamos dizer que é adorável. É por isso que em muitas situações ele não age perfeitamente, porque simplesmente é uma criança. Sim, uma criança que sofreu muito e foi forçada a pôr o Teixugo a amadurecer rapidamente. Mas por mais que você sofra, há comportamentos e atitudes próprios da idade, como ser tímido ou muito inocente, que denunciam que o Trunks ainda é pequeno. Trunks resolve a situação de forma magistral, impedindo os vilões de agir e acabando com eles à velocidade da luz. A atitude do Trunks pode parecer um pouco ousada, mas isso só acontece em combate e é normal. O pobre vê a ação de lutar como algo traumático, de vida ou morte, que além disso não faz por prazer. É normal que se comporte assim. Assim que termina de lutar com os Guerreiros Z, percebemos que ele é um pedaço de pão, bom como o sol, como diria minha avó. Trunks explica brevemente a situação para eles, ainda aguardando a chegada de Goku. Sempre lhe falaram maravilhas sobre este homem, então Trunks tem uma imagem de Goku como bom, quase como se fosse um maldito deus. Não vamos nos enganar. Finalmente, Son Cristo chega à Terra. Trunks vai rapidamente falar com ele e decide testá-lo. Isso, mais do que tudo, pareceu ser devido à própria idealização que Trunks tinha de Goku. Imagine que durante toda a vida te enchem de expectativas sobre alguém, da maneira que Bulma e Gohan devem ter enaltecido Goku para Trunks. Além disso, sendo Bulma e Gohan a única família que Trunks conhecia. Como dito, para Trunks, Goku era praticamente um deus. Ambos viram Super Saiyajin e Goku não decepciona. A diferença é abismal, principalmente em termos de conhecimento de controle de Ki. Goku, capaz de superar Trunks usando apenas um dedo, com base no puro controle de sua própria energia. Após fazer suas verificações, ele decide explicar a situação em um pequeno comitê. O que acontece é que Piccolo não deixa escapar nada, então ele também descobre a situação.
Em 3 anos, no dia 12 de maio às 10 horas, em uma pequena ilha a 9 quilômetros da capital do sul, 2 indivíduos poderosos e terríveis aparecerão, sendo monstros indomáveis. São androides cibernéticos criados por um cientista louco da Patrulha Vermelha, o Doutor. Makijiro. Goku fica mais duro que queijo assado diante de tais afirmações, e diz que ele aguenta, mas há outro detalhe. Você tem câncer? Goku Trunks explica a Goku que no futuro ele morrerá devido a uma doença cardíaca contraída durante sua luta contra Freezer, em Namek. Mas não há com o que se preocupar, Trunks tem o remédio necessário para evitar que isso aconteça. Além disso, Trunks viu coisas muito interessantes aqui, como conhecer esses guerreiros valentes e formidáveis que Gohan e sua mãe mencionaram, tais como Krillin, Tenshinhan, Piccolo, entre outros. Mas também pôde ver sua mãe mais jovem, conhecer seu pai finalmente e ver Gohan novamente, o qual nesse tempo não era mais que um adorável menino. Em parte, deve ter sido bastante duro para Trunks tudo isso. Ele deve ter desejado com todas as suas forças, confessar tudo, começar a chorar e se jogar nos braços de seus pais. Mas isso não parecia ser algo que Trunks tinha direito, quase como se não fosse para ele. Tenho certeza de que ele nem sequer foi capaz de olhar para Gohan sem sentir culpa. Arrependimento por não tê-lo ajudado naquela hora. Para um garoto tão jovem, esse peso psicológico deve ter sido totalmente indescritível. Quanto ao seu pai, Vegeta, bem, ele confirmou o que provavelmente sua mãe lhe contou, que ele era uma pessoa muito temperamental, de mau humor e muito orgulhoso. Por enquanto, nada deve ter o surpreendido, afinal ele já tinha uma imagem predefinida de cada guerreiro Z. Após tudo, Trunks estava pronto para retornar ao seu mundo. Missão cumprida, com Goku garantindo que tudo ficaria bem. Ele finalmente consertou o futuro, ativou a máquina do tempo e retornou ao seu mundo, que estava exatamente como ele havia deixado. O que diabos aconteceu aqui? Bem, Trunks aprendeu da pior maneira o que são as linhas do tempo. Quando ele mudou o passado, não mudou o seu futuro, mas criou outra linha diferente, onde os eventos ocorridos variam, criando assim uma espécie de universo paralelo. Diante disso, Trunks decide usar novamente a máquina do tempo para voltar ao passado, mas agora para o momento em que os androides apareceram pela primeira vez. Mas o que nosso herói vê quando finalmente chega ao local congela completamente o seu sangue. Trunks vê seu pai transformado em Super Saiyajin junto aos guerreiros, mas algo está errado. Eles estão enfrentando alguns robôs sim, mas acontece que esses não são os androides que Trunks conhece. Nenhum dos presentes compreende o significado disso. Este é um dos momentos mais surpreendentes de Dragon Ball, mostrando que a saga dos androides é uma das melhores. A sensação de mistério tão boa desse arco foi depois replicada nas sagas de Black e Super. Mas não nos enganemos, não saiu tão bom quanto aqui. Neste arco você sentia estar completamente perdido. Para piorar, Vegeta descobre que Trunks é seu filho. Muitas surpresas de uma vez. Toriyama, deixe-nos respirar. Após vários eventos, o segredo é revelado. Esse robô não era comum, mas sim o próprio Dr. Makijiro, agora transformado em máquina por ele mesmo. Superado, ele decide ir ao laboratório Despertar 17 e 18. Estes sim eram os androides que todos nós conhecíamos. Quando os guerreiros chegam ao local, Trunks apenas vê esses androides por um microsegundo, lança um ataque tentando pegá-los de surpresa. Trunks tem a característica de não esperar e sempre agir quando pode, mas isso é inútil. E aqui, Trunks finalmente percebe que seu pai é um completo e total idiota, não ouvindo nada do que Trunks tem a dizer. Preocupado apenas com o próprio ego, ignorando os avisos e toda a dor que seu filho passou em um futuro apocalíptico, Vegeta decide não esperar por Goku e enfrentar os androides. Sim, como era de se esperar, os androides os destroem. Trunks fica totalmente louco, não consegue acreditar, não sabe o porquê, mas esses malditos androides são mais poderosos nesta linha do tempo? O porquê não sabemos, o fato é que é assim. Os androides são mais fortes que no futuro de Trunks, com um terceiro chamado 16, que parece impressionante. Parece que a situação não poderia piorar. Ou talvez possam. De uma terceira linha do tempo surge um novo competidor, aquela criatura estranha que Trunks e Krillin eliminaram no laboratório do Dr. Gero. Em um futuro, conseguiu se salvar e escapar para o passado. Este seria o bioandroide conhecido como FIL, um ser projetado com as células dos melhores guerreiros, o qual deve absorver os androides para alcançar sua forma perfeita e dessa forma se tornar o ser mais poderoso do universo. Ele chegou ao passado matando Trunks de sua linha do tempo antes que usasse a máquina do tempo. Nós ainda não estávamos cientes, mas esse cara iria causar alguns problemas para o nosso herói do futuro. Muitas coisas dragonbolísticas começam a ocorrer a partir daqui.
Mas como este vídeo não é sobre o arco dos androides e Cell, mas sim um vídeo exclusivo de Trunks, vamos direto ao ponto. Depois que Goku acordou e viu a ameaça que Cell representava, decidiu usar a Sala do Tempo. Eles entrariam em pares, primeiro Vegeta com Trunks e depois Goku com Gohan, um detalhe que aprecio. E parece que Goku sabia que passar um ano inteiro com seu filho faria Vegeta se suavizar um pouco, e funcionou. Embora Vegeta ainda fosse um idiota quando saiu, acabou amando Trunks. Esses novos sentimentos já começavam a se enraizar em seu coração. Para quem não foi tudo tão bonito, foi para Trunks. Este treinamento com seu pai foi totalmente traumático. Vegeta perdeu a cabeça treinando nesse lugar e Trunks passou medo real lá dentro. Literalmente, qualquer vestígio de infância que ainda restava em Trunks morreu dentro dessa maldita e tenebrosa dimensão branca. Quando saíram, ambos eram duas pessoas completamente diferentes. Um Vegeta, um pouco mais calmo, mas muito mais egocêntrico, e um Trunks muito mais sério ainda. Era evidente que Trunks sofria muito, porém tudo valia a pena para proteger o presente e o futuro. Quando chegam diante de Cell, o monstro havia evoluído, mas não o suficiente. Vegeta começa a humilhar Cell de forma indescritível, elogiando Trunks e dizendo que seu filho poderia derrotá-lo facilmente em combate. Mas Trunks começa a se impacientar, é hora de seu pai acabar de uma vez por todas com o monstro. Mas Vegeta, ai Deus, Vegeta nosso príncipe, faz um truque a Vegeta e oferece a Cell a chance de se aperfeiçoar para ter um combate um pouco mais divertido. Diante disso, Trunks se recusa, não planejando deixar nada ao acaso. Apesar de seus poderes terem aumentado, não é sensato arriscar numa situação assim, pondo todo o planeta em jogo, brinca Vegeta. Ele não é capaz de se identificar com seu filho. Ele pode ser jovem e inexperiente, mas já sofreu muito na vida e não está disposto a permitir que tudo se transforme no maldito inferno que ele teve que suportar. Ele ataca Cell e desesperadamente também ataca seu próprio pai. Isso é uma loucura quando analisamos friamente, porque Trunks tinha pavor de seu pai. No início, Trunks respeitava muito seu pai, mas após o treinamento na Sala do Tempo, começou a temê-lo. Apesar de tudo isso, Trunks agiu contra Vegeta. Porque não é mais corajoso aquele que faz tudo sem medo, mas aquele que, apesar de ter muito medo, age da mesma forma. Esse é o verdadeiro valor. Trunks tem constantemente medo de seu pai, dos androides, de Cell, mas ainda assim luta. Ele se levanta uma e outra vez, enfrenta tudo de cabeça erguida. Porque desistir não é uma opção, porque ele nunca se deu por vencido. E não importa se o corpo dele for destruído em 1000 pedaços, o desejo de lutar o levantará porque é muito grande, e ele acabará com seus inimigos, aconteça o que acontecer. Mas apesar da vontade inquebrantável de Trunks, tudo dá errado, Cell consegue se aperfeiçoar. Trunks está tão desesperado que até tenta interromper a transformação. Algo inédito e irrepetível nesta franquia. Vegeta é brutalmente derrotado por Meruem. Não se podia saber. Então, após isso, Trunks pede a Krillin que leve seu pai, que ele será o que acabará com Cell. Krillin diz que ele está louco. Se Vegeta era mais forte e perdeu, o que faz ele pensar que poderá. E é então quando Trunks revela que na verdade ele superou seu pai. Ele não disse nada para não ferir os sentimentos do pai. E aqui, mais uma vez, podemos ver claramente como a Trunks não se importa nem um pouco. A força. Ele não tem nenhum tipo de ego ou orgulho, ele só quer acabar com tudo o mais rápido possível e da melhor maneira. E entendo que ao revelar o segredo para seu pai, a situação poderia ter se complicado. Devido ao ego de Vegeta, não entrarei na discussão sobre sua força no final. Por conhecer também a fase de Aizen Dankai. Esses aspectos técnicos não nos interessam agora. Aqui o relevante é unicamente o detalhe de Trunks. O caso é que Trunks alcança seu pico de poder e enfrenta o monstro. Nosso herói não planejava viver em um futuro infernal. Isso não é vida para absolutamente ninguém, e ele estava disposto a entregar tudo, até mesmo a vida, antes de se render. No início parece que Trunks tem algo a fazer, mas logo é revelado que não. Cell é muito mais rápido e resistente que Trunks. Sentindo pena, Cell explica a situação para ele. Essa forma de acumular energia é inútil, te torna grosseiro, lento e inútil para uma batalha. Isso nos mostra, neste caso, o quão inexperiente Trunks realmente é em combate. Enquanto Cell, Vegeta e Goku identificaram, no momento em que essa transformação era inútil pelo que foi comentado anteriormente, tanto Gohan quanto Trunks pensaram à primeira vista que era uma boa ideia. Isso ocorre porque ambos não possuem Battle Quociente de inteligência suficiente, como diriam os anciãos dos versos do TikTok e YouTube Shorts. Depois que Cell explica, dá alguns golpes nele e decide não acabar com ele. O Cucarachão anuncia a organização de um torneio de artes marciais chamado Jogos de Cell. Por que jogos no plural, se são apenas lutas? Nomes não parecem ser o seu forte.
Não podemos esperar muito do cara que é composto por células de muitas pessoas, que se chama literalmente célula em inglês. Trunks não se envolve em nada relevante até ser ferido mortalmente por Cell Super Perfeito. Com um ataque aleatório, Vegeta se enfurece e tenta vingar seu filho com resultados pouco agradáveis. Mais tarde, Vegeta lançaria um ataque distrativo em Cell, crucial para sua derrota. Gosto de pensar que Vegeta lançou esse ataque principalmente por causa de Trunks. Nesse ponto, Vegeta já não queria mais lutar. Após toda a confusão, eles ressuscitam Trunks. É lindo. Porque a primeira pessoa que ele vê ao acordar é o seu querido Gohan. Não é literalmente o seu Gohan, mas é o Gohan, afinal. O próprio Gohan, junto com Goku, e o resto no final foram os que acabaram com Cell. No final, o pobre Trunks pôde descansar, o resto conseguiu se encarregar, pôde se libertar de carregar esse peso por um tempo pelo menos. O coitado estava em constante tensão e me alegro que quando ele voltou, tudo já estava resolvido. Trunks se despede de todos, vê pela última vez em muito tempo o olhar bonito, bondoso e inocente de Gohan, e se prepara para viajar para o futuro, para terminar com certas pontas soltas. Quando Trunks chega, ele tem a esperança infantil de que os androides tenham parado de se comportar como demônios, mas esse não é o caso. Por alguma razão, eles diferem dos do passado, não apenas no nível de poder, mas também na maldade. Os do futuro são abomináveis. Trunks não hesita, não espera, não o sermoneia. Com um movimento rápido, desintegra o número 18 e encara o 17. Então ele diz que isso foi por todos aqueles que eles mataram ou feriram e que agora era por Gohan. Assim, com outro movimento, Trunks destrói o número 17, finalmente conseguindo o que merecia. Vingar seu irmão mais velho e todos aqueles que sofreram por causa desses infernais ciborgues. Aquele jovem, que mal sabia usar a espada, se tornou um homem forte, decidido e experiente. Em muito pouco tempo, Trunks se tornou mais homem que qualquer um, carregou todo o peso do seu mundo sozinho, e não hesitou. Ele sentiu medo, dúvidas e cometeu erros, mas nunca desistiu, olhou para trás ou abaixou sua espada. E Trunks aprendi que não importa o quão difíceis as coisas sejam, sempre haverá uma maneira de continuar lutando por algo. Então, se levantar todos os dias da cama uma razão para viver, de Trunks. Aprendi que não quero viver em um futuro que parece um maldito inferno e lutarei dia após dia para que isso não aconteça, porque se eu não fizer isso, quem fará por mim? Trunks, o herói do futuro e o guerreiro da esperança. Mas espere, não está faltando algo? Vamos rebobinar? Ah, sim, a barata. Ainda havia uma ponta solta. Trunks, literalmente, arma uma armadilha para Cell morder a isca e assim pegá-lo em flagrante. Ele consegue, leva-o para um lugar distante, dá-lhe uma surra termonuclear e com uma bela sequência de morte. Finalmente, Trunks conseguiu trazer paz ao seu mundo. Finalmente, Trunks pode olhar para o céu com orgulho. Pois de lá, Gohan está olhando para ele. Lá de cima, seu irmão mais velho pôde ver que não estava errado. A vontade de Gohan nunca morreu, apenas foi herdada por outra pessoa. E enquanto Gohan permanecer claro e vivo na mente de Trunks e em todos nós, seus fãs, Mirai Gohan nunca morrerá. Trunks do futuro. Meu personagem favorito de toda a franquia de Toriyama. Ah, que vídeo longo, não é? Desculpe a preguiça. Agradeço por chegar até aqui. Você está se perguntando por que não. Mencionei o Trunks de Super porque não gosto tanto dele quanto o de Z. E não quero prolongar ainda mais essa discussão. Se este vídeo for super apoiado até o fim, vou considerar falar do Trunks de Super como um conteúdo para download deste vídeo, para chamar de alguma maneira. Por hora já me despeço, muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Agora sim, terminei tudo. Obrigado, rapazes, e em especial, obrigado a você, Goku.